Uh, Mais uma vez, boa tarde. Meu nome é Manuel Campos, sou Technical Pre-Sales Specialist aqui na Tech Data. E, como eu vos disse ao início, vamos começar por abordar de forma genérica as soluções de switching da Aruba e depois, em maior detalhe, aqui a família OS e CX e depois as novidades da versão 10.0.5. Portanto, este era o slide em que eu explicava como é que em qualquer outra tecnologia precisamos de saber os pré-requisitos e aqui sim mostrar-vos a família Aruba OS do lado esquerdo e a Aruba CX do lado direito, uma desenvolvida pela área da HP Networking até 2015 e que depois virou Aruba e foi absorvida pela Aruba, e depois do lado direito a família CX. Como eu também já vos disse, temos duas famílias. Isso deve-se desta evolução dos 25 anos de aposta em ASICs e tudo mais que a HP Networking fez e que colmatou aqui nesta família CX toda essa informação recolhida. Portanto, em webinars anteriores já falámos sobre a plataforma ESP e aqui dar um enquadramento de como é que isso, do ponto de vista lógico, se arruma aqui um bocadinho com a camada de conectividade em que temos as gateways, os access points e os switches. O recomendado é utilizarmos os switches CX da família 6000 e 8000, mas os 29 e os 38 também são suportados nesta plataforma ESP. Em termos de políticas, temos a camada que garante a conformidade de segurança e a gestão, do lado esquerdo, aqui com o Central e com o ClearPass Policy Manager, e a execução dessas políticas aqui está com as gateways e com o switch e com os APs, na parte mais de hardware. A camada de serviços, a terceira camada, são onde se integram os serviços adicionais, como o Device Insight de ClearPass, o User Experience Insight, o XX, os sensores de rede, e o Meridian, que é a solução de localização, que são serviços adicionais desta camada. Por último, falar-vos aqui um bocadinho da gestão porque muitas das vezes pode ser aqui um ponto de confusão e gostava de clarear essa parte. No cenário em que temos um equipamento, ou seja, uma empresa pequena em que só precisa de um switch, o WebGUI ou o CLI, ou como preferirem, é a forma mais do que suficiente para fazer esta gestão, não há aqui grandes complexidades, portanto, é a forma recomendada de fazer a gestão. Quando se começa a adicionar camadas, temos duas hipóteses, ou on-prem ou cloud-based, e na parte cloud-based temos o Aruba Central, que também é adequado não só para quem quer fazer ou quem pretende uma gestão na cloud, mas também para quem tem várias localizações, portanto é ideal para esses cenários de vários sites de um cliente, e o Airwave para a gestão on-prem e para também quem tem umas redes heterogéneas e querem adicionar equipamentos que potencialmente poderão ser compatíveis com o Airwave. O NetEdit é dedicado aos switches CX e é a plataforma em que nós conseguimos, é uma ferramenta em que nós conseguimos fazer configurações, ajuda-nos aqui a eliminar erros, em conjunto com o Nike, já vamos falar aqui mais à frente, e potenciar também aqui sugestões de melhoria de rede em caso de problemas. Portanto, esta parte da apresentação dos switches e do percurso que eles passaram já está. Vamos então olhar em maior detalhe para cada uma das famílias. Eu vou dedicar menos tempo aos Aruba OS S, porque não é bem esse âmbito, mas é importante falar de algumas features. Portanto, o Aruba OS vem da área da HP Networking, como já vimos, e espalha o desenvolvimento que se verificou ao longo destes anos de investimento da companhia. Portanto, desenvolveram software, desenvolveram ASICs, portanto, os temas como os túneis já se faziam anteriormente, que são agora a base para potenciar a Dynamic Segmentation. Olhando aqui um bocadinho para os equipamentos desta família, verificamos que são os 3810, 2930M, que têm o stacking dedicado, portas dedicadas, chamemos tradicionais, e que são estes dois equipamentos que respondem a essa necessidade. Caso um cliente pretenda ter esta feature, estes equipamentos são o caminho a seguir. Portanto, temos aqui algumas ligeiras diferenças entre eles, nomeadamente no número de portas e no tipo de equipamentos e velocidades que eles conseguem fazer. Contudo,
Os restantes equipamentos também são capazes de fazer stacking através do Virtual Switching Framework, VSF, que são algo diferente do que vamos ver mais à frente, que é o VSX, mas que também garante aqui uma funcionalidade útil para a gestão e para a eficiência da rede. É uma opção, como vem aqui presente nos 2930F, os fixos, e os 5400, que são os de chassi desta família. Muito importante não misturar as duas realidades, porque à partida não vai funcionar. Portanto, os modulares e os fixos não se misturam aqui nos Aruba OSS. Este é o portfólio da família. Já falámos um bocadinho nos 5400, 3810 e 2930, que são considerados equipamentos de core e de distribuição, e temos aqui também presentes os 2530 e os 2540, que são os equipamentos de acesso desta família, e fica assim apresentada toda a família Aruba OSS. Em termos de funcionalidades, temos aqui uma nítida separação entre eles, portanto, não vou correr todas, mas vou realçar só algumas. Os modelos com portas Smart Rate, por exemplo, como o equipamento 2930M, conseguem responder aos APs mais recentes. E depois, como vemos, temos aqui a transversalidade na gestão, tanto no Airwave como no Central, e a articulação com o ClearPass. Portanto, estes equipamentos conseguem responder a isto. E um cliente vosso que pretenda a feature de Dynamic Segmentation, como vem aqui, terá que começar no 2930F para cima para garantir essa funcionalidade na rede toda. Falando agora nos CX, e como eu disse, entrando aqui um bocadinho em maior detalhe, já vimos que a grande novidade desta família é o surgimento dos equipamentos campus, ou seja, temos um sistema operativo desde o acesso até ao core e ao data center. Temos todo um sistema operativo dedicado para esta infraestrutura. O Network Analytics Engine, como eu já abordei há bocadinho, está incluído em todos os equipamentos, desde os 6200, que são os mais pequenos da família, até aos 8400 do data center. As configurações inteligentes e a simplicidade aqui é garantida pela infraestrutura, até com uma configuração básica inicial dos equipamentos que pode ser feita numa aplicação móvel, e conseguimos aqui garantir o Zero Day mais rápido e uma configuração inicial mais adequada a uma implementação com uma janela de operação pequena e com curto espaço de tempo para colocar a rede a funcionar. O VSX, que vai garantir aqui live upgrades para os equipamentos de core, ou seja, não há aqui quebras de serviço quando se fizerem upgrades de firmware nos equipamentos de core, e isto deve-se ao VSX, que garante aqui uma separação dividida dos equipamentos. Temos também o Always On PoE, que está relacionado com a continuidade de PoE, como o nome indica, mesmo que o equipamento se reinicie. Mais um requisito para clientes que estão muito focados no Smart Building e no IoT, que têm equipamentos que são muito críticos e que têm que se manter em funcionamento. Por último e mais importante, tudo o que vai no datasheet está incluído. Portanto, não há licenças avançadas adicionais disto ou daquilo, nem para ativar determinada funcionalidade, seja o que for. Tudo o que vocês veem no datasheet são funcionalidades que os equipamentos fazem de raiz. Portanto, características destes equipamentos. O software foi pensado com princípios cloud. E o que é que eu quero dizer com isto? Os módulos de software são isolados, eles podem ser adicionados e dar novas funcionalidades sem ter que reiniciar e sem interferir com os restantes serviços. Outra das características é a possibilidade de ser programado e ter aqui integração com APIs, e ainda a fiabilidade destes equipamentos. Como vemos ali, temos duas bases de dados, uma base de dados do estado dos vários módulos, estão ali designados como microserviços, e outra base de dados que trabalha com a informação da infraestrutura interna e que serve para alimentar o NAI. Okay? Estes equipamentos têm um disco onde armazenam esta informação e onde o Network Analytics Engine vai buscar essa informação para remediações ou para perceber o que é que poderá acontecer de futuro. Resiliência, os switches garantem alta disponibilidade, como eu falei há pouco. Este exemplo mostra dois switches que sincronizam a informação, mas que ao nível Layer 2 são exatamente o mesmo equipamento.
e falar aqui um bocadinho dos 8400, que são os equipamentos que a nível de carrier grade, os 99,999% de disponibilidade, são esses equipamentos que garantem e são potenciados por esta funcionalidade VSX na parte do stacking. Portanto, há bocado vimos o backplane stacking na família OS, que não se aplica aqui. Aqui só existe VSF ou VSX. Temos ali os 6200 e os 6300 que fazem VSF ao nível do acesso, e depois, quando entramos no core, já temos os 6400, os 8300 e os 8400 que fazem o VSX. Portanto, a virtualização dos CX está aqui ilustrada em maior detalhe e diferencia bem o que é o VSF e o que é o VSX. Temos o VSF, que faz com que os switches partilhem tudo, ou seja, gestão, controle, o roteamento e as portas, ao passo que o VSX, os switches têm uma gestão de controle e de roteamento separados e de gestão, tornando-se assim dois equipamentos distintos e aí possibilitando aquilo que eu falei há pouco, os live upgrades, de forma a que não haja interrupção de serviço. Já abordei o VSF há pouco na família OS, mas importa aqui destacar a facilidade de implementação, portanto, através da aplicação móvel na primeira instalação do equipamento, poderemos fazer logo nestes equipamentos o VSF, o stacking diretamente, assim como definir a gateway, o IP dos equipamentos, o nome, o hostname do equipamento e tudo mais. Também podemos fazer este stacking VSF diretamente pela aplicação. E aqui, ao contrário dos Aruba OS, os equipamentos modulares que não têm uma porta dedicada, mas estão considerados modulares porque têm duas fontes de alimentação modulares, podem ser mesclados com os que são considerados fixos. Sobre o NAI, sobre a telemetria ou sobre a analítica de rede, aqui é como ter uma pessoa, a Aruba define como ter uma pessoa escondida na infraestrutura. O que é que isto quer dizer? Tradicionalmente, do lado esquerdo temos aqui a abordagem legacy, pode ser complexo perceber o que é que está a acontecer na rede. Com os CX e muito potenciados por este NAI e pelo NetEdit, é permitida a inclusão de scripts para monitorizar e alertar a rede em caso de problema e informando aqui o gestor da rede com o NetEdit a centralizar a informação de todos os equipamentos e a monitorizar o estado destes diferentes scripts do NAI. Portanto, o NetEdit é aqui uma plataforma, uma ferramenta importante para dar aqui muita força a esta funcionalidade. Outra ferramenta também importante que eu já falei é a aplicação móvel. Aqui estão os screenshots de como é que a aplicação se comporta. Uma primeira instalação, com poucos cliques, conseguimos integrar na rede o equipamento e até fazer o stacking, como já vimos há bocado. Ela está disponível em iOS e Android, portanto não é exclusiva de nenhum sistema operativo, está aberta a toda a gente. A ideia da aplicação é esta, é simplificar a implementação inicial e a vida de quem instala os equipamentos de raiz. Portanto, desde que se utiliza a aplicação até a operação e monitorização da rede, através do NAI, nós temos aqui um ciclo que acelera muito o processo. Eu coloquei aqui, e não nos AOS que também fazem Dynamic Segmentation, este slide porque recentemente com esta nova versão, ou com esta versão 10.05, não existia esta funcionalidade e passou a existir. Portanto, como é óbvio, os equipamentos CX anteriormente não tinham esta funcionalidade porque foram equipamentos pensados para o data center e com o alargar para o campus e para realidades diferentes, foi integrado aqui o Dynamic Segmentation e é uma novidade que faz todo sentido falar sobre ela. Aqui encontramos o portfólio, à semelhança do que vimos há bocado. 8400, 8300 são equipamentos para a realidade de data center. O 6400 é um equipamento de core, que temos aqui de chassi. O 6300 e o 6200 podem ser considerados de acesso ou distribuição mediante o tipo de rede que estamos aqui a falar, sendo que o 6200 é logicamente o mais pequeno e o menos performante da família. Sem entrar em muito maior detalhe, como fiz há pouco, vamos aqui olhar para as principais diferenças nas funcionalidades. Portanto,
Temos aqui os equipamentos que são considerados de campus, desde o 6200 até o 6400, que têm o Smart Rate, o Wi-Fi 6 e o Dynamic Segmentation. E depois temos aqui os equipamentos que fazem atualizações em live, ou seja, o live upgrade, e que fazem VSGs, que são os equipamentos de data center e que são os equipamentos de Coral e o 6400. Como já falámos, todos eles fazem stacking e aqui apresenta-se neste slide o Carrier Class High Availability para o 8400. Por último, falar aqui sobre as adições que o 10.05 trouxe para esta família. Já levantei aqui um bocadinho do véu, mas foram adicionadas coisas novas que são relevantes de falar. Eu mantive as novidades introduzidas por esta versão, apesar de já existir uma desde o dia 13 deste mês, porque foram muito relevantes na abordagem de campos desta família de switches, ou seja, tendo surgido muito focado no data center, estes equipamentos conseguiram dar um passo importante para a infraestrutura de campos nesta versão 10.05, e isto é visto pelos melhoramentos de STP que foram adicionados nesta versão. Como falámos, muito focado no data center, esta funcionalidade não era muito necessária e foi aqui introduzida e melhorada, assim como o IP Client Tracker, para perceber quem é que se ligou aos switches. Portanto, um servidor não é muito dinâmico dentro da rede, portanto, os clientes são mais, e aí faz sentido introduzir esta funcionalidade. A autenticação local dos MAC addresses também, portanto, onde se podem definir os perfis e ter de ir sem ter que recorrer a um servidor externo. Isto faz sentido quando temos telefones na rede ou câmaras de CCTV para gerir, portanto, no data center não é bem essa realidade. E aqui, como já vimos, o Dynamic Segmentation e os roles que caracterizam, que andam mais uma vez de mão dada com estes equipamentos de campos, assim como o RADSEC. Ou seja, estas funcionalidades, que muitas delas já existiam no AOS S, passaram a fazer parte também do AOS CX. E isto para a vertente de campos. Na vertente de data center, as alterações são mais subtis, mas verificaram-se aqui uma outra melhoria, mas eu queria destacar duas. Os cabos breakout de 40 para 10 GB em cobre, por exemplo, e em fibra, já estão suportados nos 8400, ou seja, quem tiver equipamentos com Hybrid IT e este tipo de equipamentos com 4 saídas, mais do que uma saída, podem adicionar. E também, anteriormente não era suportado, porque também não é muito utilizado, mas já é suportado o protocolo RIP. Não sei se alguém quer colocar uma questão, se temos dúvidas aqui sobre a apresentação, se há aqui alguma questão que queiram rever, alguma informação. Para mim, não. Bom, o meu objetivo é fazer estes webinars assim mais sucintos e mais rápidos para, como dizem os espanhóis, numa pílula, passar-vos a informação o mais sucinta e mais adequada possível, para também não vos roubar muito tempo, porque sabemos que há cada vez mais webinars. Agradecer-vos aqui a vossa presença e a participação e terem-me dado a dica que eu não estava a partilhar o ecrã. Espero que tenha sido útil e, como de costume, vamos enviar-vos a apresentação também para tirarem algumas dúvidas. Obrigado a todos e até o próximo webinar, que vai ser dia 9 de dezembro.